Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 12. Com movimentos tão rápidos quanto simultâneos, a mão do Atticus puxou o gatilho da arma à medida que encostava a coronha ao ombro. A espingarda disparou. O Tim Johnson deu um salto, rolou sobre si mesmo e caiu na calçada como uma massa branca e castanha. Nem sequer entendeu o que o tinha atingido. O Sr. Tati saltou da varanda e correu para a casa dos Hadley. Parou em frente ao cão, abaixou-se, virou as costas e bateu com o dedo na testa, acima do seu olho esquerdo. Desviou-se um nada para a direita. Senhor Finch, gritou. Sempre foi assim, respondeu Atticus. Se pudesse, teria usado a espingarda. Dobrou-se para apanhar os óculos. Com o calcanhar reduziu as lentes partidas a pó e depois dirigiu-se para junto do Sr. Tati. Após ficou olhando para o Tim Johnson no chão. As portas foram se abrindo uma a uma. Aos poucos, o bairro foi ganhando vida. A senhorita Maldia de seus degraus juntamente com senhorita Stephanie Crawford. O Gen estava paralisado. Belisquei-o para ver se mexia. Mas quando o Atticus nos viu descendo gritou logo: fiquem onde estão. Quando o Sr. Tati e o Atticus voltaram para o pátio, o Sr. Tati vinha sorrindo. Vou pedir ao Zeebo para vir buscá-lo, disse. Olhe que não desaprendeu, Sr. Finch. Quem sabe nunca esquece. O Atticus manteve-se em silêncio. Atticus, perguntou Gen. Sim, nada. Eu vi. Finch, cada tiro, cada melro. O Atticus voltou-se e deu de cara com senhorita Maldi. Olharam um para outro sem trocarem uma palavra e o Atticus entrou no carro do xerife. Vem aqui. Virou-se para o Gen. Não se aproximem daquele cão. Está entendendo? Não se aproximem dele, que ele é tão perigoso morto como quando era vivo. Sim, senhor, disse o Gen. Atticus. O que é? Filho, nada. O que está acontecendo contigo, rapaz? Não sabe falar, disse o Sr. Tati, sorrindo para o Gen. Não sabia que o teu pai... Cale-se, Eck, disse o Atticus. Vamos voltar para a cidade. Mal partiram. Eu e o Gen fomos para os degraus da senhorita Stephanie. Sentamos à espera que o Zeebo chegasse no caminhão do lixo. O Gen ficou sentado, ainda envolto num estado de letargia. A senhorita Stephanie disse: Uau! Quem é que esperaria um cão com raiva em fevereiro? É possível que não estava com raiva. Talvez apenas louco. Eu é que não gostaria de ver a cara do Harry Johnson quando regressar de Mobile e descobrir que o Atticus Finch matou o cão dele. Mas também, ele estava cheio de pulgas. A senhorita Maldi referiu que a ladainha da senhorita Stephanie seria bem diferente se o Tim Johnson ainda viesse a subir aquela rua, e que mais cedo, ou mais tarde, saberiam tudo, já que ia mandar a sua cabeça para Montgomery. Titubeante, o Gen conseguiu articular umas palavras vagas. Viu, Scout? Viu ali parado? De repente, ficou todo descontraído. Até parecia que ele e a arma eram um só. E foi tudo tão rápido. Como, opa! E eu que tenho que apontar durante 10 minutos antes de conseguir atingir alguma coisa. A senhorita Maldia exibiu um sorriso malicioso. Bem, e agora, senhorita Jean-Louise? Começou. Ainda pensa que o teu pai não sabe fazer nada? Ainda tem vergonha dele? Não, senhora, respondi eu, timidamente. No outro dia, me esqueci de te dizer que, além de saber tocar berimbau, no seu tempo, o Atticus Finch era o tirador mais temido de Macomb County. Mais temido, repetiu o Gen. É isso mesmo, Gen Finch. E acho que a partir de agora vocês vão mudar a vossa cantiga. A propósito, não sabiam que o apelido dele, quando era rapaz, era cada tiro, cada melro. Aqui lá na fazenda, quando ele dava 15 tiros e só matava 14 pombas, já se queixava que estava desperdiçando munições. Ele nunca nos disse uma palavra sobre isso, murmurou o Gen. Quer dizer então que ele nunca lhe disse nada? Não, senhora. Não entendo por que é que ele nunca vai caçar, comentei. Talvez eu possa lhe explicar, prontificou-se a senhorita Maldi. Se há algo que caracteriza o vosso pai é o fato de ser civilizado, do fundo do coração. E apontaria a um dom de Deus, um talento. Sabem, é preciso praticar muito para atingir a perfeição. Só que andar dando tiros é bastante diferente de tocar piano ou outra coisa parecida. Penso que ele colocou a arma de lado quando percebeu que Deus lhe tinha dado uma vantagem injusta sobre a maioria dos seres vivos. Acho que decidiu deixar de disparar até que fosse estritamente necessário. E hoje foi necessário. Parece-me é que ele devia sentir orgulho nisso, disse eu. As pessoas que estão no seu perfeito juízo nunca se orgulham dos seus talentos, disse a senhorita Maldi. Nesse momento, vimos o Zeebo chegando. Tirou uma forquilha da parte de trás do caminhão e levantou cuidadosamente o Tim Johnson. Largou o cão no caminhão e depois despejou um líquido qualquer de um garrafão no local onde o Tim caíra. Ei, vocês aí,
Durante uns tempo, não venham para este local, advertiu. Quando voltamos para casa eu disse ao Gen que agora tínhamos mesmo um bom tema de conversa na segunda-feira na escola. Depois o Gen virou-se para mim. Não conte nada sobre isto, Scout. Pediu-me. O quê? Mas é claro que vou contar. Nem todo mundo pode se gabar de ter o pai com o tiro mais mortífero de Malcolm Bicount. O Gen retorquiu. Acho que se ele quisesse que nós soubéssemos, já nos tinha dito. E se ele tivesse orgulho nisso, já nos tinha dito também. Talvez tenha se esquecido. Pensei alto. Não, Scout. É algo que você não consegue compreender. O Atticus já tem uma certa idade. Mas não me importava mesmo se ele não conseguisse fazer nada. É que não me importava mesmo se ele não soubesse fazer nada de nada. O Gen apanhou uma pedra e atirou alegremente contra a garagem. Enquanto corria atrás dela, gritou. O Atticus é um cavaleiro, tal como eu. 11 Quando éramos pequenos, eu e o Gen confinávamos as nossas atividades ao sul do bairro. Mas quando já ia bem adiantada no segundo ano e atormentar o Bull Hadley já tinha passado de moda. Éramos frequentemente atraídos pela zona comercial de Malcolm, o que significava que tínhamos de passar pela propriedade da senhora Henry Lafayette du Bois. Era impossível ir à cidade sem ter de passar pela casa dela, a não ser que quiséssemos fazer um desvio de quase 2 quilômetros. Os nossos pequenos encontros anteriores não me tinham deixado grandes saudades. Mas o Gen disse que já tinha chegado o momento de eu ser crescida. A senhora du Bois vivia sozinha, excetuando a constante presença de uma criadinha negra, 2 portas acima da nossa, numa casa com enormes degraus na frente e uma varanda coberta. Era muito velha, passava grande parte do dia na cama e o restante era passado numa cadeira de rodas. Corriam rumores de que guardava uma pistola do exército sulista escondida entre os seus inúmeros xales e mantas. Eu e o Gen a odiávamos. Se acontecia dele estar na varanda quando passávamos, éramos imediatamente varridos pelo seu olhar irado, seguido de um interrogatório inclemente sobre o nosso comportamento por fim, pronunciado uma melancólica profecia sobre aquilo em que nos iríamos tornar quando crescêssemos, o que, para ela, era sempre sinônimo de nada. Já há muito tempo que nos tinha surgido a ideia de atravessar para o outro lado da rua, evitando, assim, passar em frente à sua casa, mas isso só a fez levantar ainda mais a voz, fazendo com que todo o bairro ficasse a saber o que ela pensava. Não conseguíamos fazer nada que lhe agradasse. Mesmo que a cumprimentasse o mais amável e educadamente possível olá, senhora du Bois, obteria uma resposta do gênero não me diga olá, sua criança horrorosa. Diga antes boa tarde, senhora du Bois. Era mesmo cruel. Uma vez ouviu o Gen tratando nosso pai por Atticus e ficou em estado de apoplexia total. Além de nos dizer que éramos os fedelhos mais petulantes e irreverentes que alguma vez por ali tinham passado, ainda acrescentou que era uma pena o nosso pai não ter casado de novo depois da morte da nossa mãe. Não havia senhora mais encantadora do que a minha mãe, dizia ela, e era vergonhosa a forma como o Atticus nos deixava andar à solta. Eu não me lembrava da nossa mãe, mas o Gen sim, às vezes falava-me sobre ela. Razão pela qual ficou pálido quando a senhora du Bois nos atirou com aquela mensagem. Tendo Gen sobrevivido ao Bull Hadley, a um cão raivoso e outros terrores afins, concluiu que era covardia parar em frente aos degraus da casa da senhorita Rachel e esperar, e decretou que todos os fins de tarde devíamos ir correndo até a esquina do posto dos Correios para esperar o Atticus que vinha do trabalho. Perdemos a conta dos fins de tarde em que íamos ver o Atticus e o Gen ficava furioso com algum comentário que senhora du Bois tenha feito na nossa passagem. Deixa pra lá, filho, dizia o Atticus. É velhinha e está doente. Passe sempre de cabeça levantada e seja um cavalheiro. Diga a ela o que disser. O teu objetivo é não deixar que ela te aborreça. O Gen respondia que se ela gritava tanto assim era porque não estava tão doente assim. Quando passávamos os 3 pela casa dela, o Atticus tirava o chapéu, acenava-lhe galantemente e dizia, boa noite, senhora du Bois. Esta noite a senhora parece saída de um quadro. Nunca ouviu Atticus dizer de quem é que era o quadro. Depois contava-lhe as novidades do tribunal e dizia-lhe que esperava do fundo do coração que ela tivesse um bom dia no dia seguinte. Voltava a colocar o chapéu na cabeça, colocava-me na sua canguta diante dos olhos dela e íamos para casa à luz do crepúsculo. Era em momentos como este que eu considerava o meu pai, que detestava armas e nunca tinha combatido em nenhuma guerra, como o homem mais corajoso do mundo. Um dia depois do seu 12º aniversário, o dinheiro parecia estar queimando os bolsos do Gen. Por isso, no início da tarde, fomos à cidade. O Gen estava convencido que tinha dinheiro suficiente para comprar uma locomotiva a vapor em miniatura para ele e um bastão de majorete para mim. Há muito tempo que andava de olho naquele bastão,
Viu na V.J. Eumores. Era todo enfeitado com lantejoulas e brilhantes e custava 17 centavos. Nessa altura, a minha ambição era ser suficientemente crescida para poder rodar o bastão juntamente com a fanfarra do colégio de Macomb County. Dado que tinha desenvolvido meu talento a ponto de atirar um pau e quase conseguir o apanhar com as mãos na sua descida, estava proibida pela companhia de entrar em casa sempre que esta me via com um pau na mão. Sentia que era possível ultrapassar aquela falha com um bastão de verdade e achei que era generoso da parte do Gen oferecer-me um. A senhora Dubois estava na sua varanda quando passamos. "Aonde é que vocês vão a esta hora do dia?" gritou ela, gazeando aula. "Não é? Vou já telefonar ao diretor da escola e lhe dizer." Colocou as mãos na cadeira de rodas e executou uma manobra perfeita. "Oh, senhora Dubois, hoje é sábado", disse o Gen. "Não interessa se hoje é sábado", disse ela, de modo obscuro. "Por acaso, o seu pai sabe onde é que vocês andam?" "Sabe, senhora Dubois. Nós já vamos sozinhos à cidade desde que tínhamos esta altura." O Gen colocou a palma da mão a cerca de 50 centímetros do chão. "Não minta para mim", gritou ela. "Jeremy Finch, a Maudie Atkinson disse que hoje de manhã você quebrou uma das videiras do caramanchão. Ela vai reclamar ao seu pai e aí irá desejar nunca ter visto a luz do dia. Verá que daqui uma semana estará enfiado num reformatório. E não me chame de Dubois." O Gen, que não se aproximava das videiras da senhorita Maudie desde o verão passado, e sabia que mesmo que o tivesse feito a senhorita Maudie não diria uma palavra ao Atticus, emitiu uma negação universal. "Não me contradiga", vociferou a senhora Dubois. "E você aí apontando o seu dedo artrítico para mim, o que é que está fazendo com esse macacão? Devia estar de vestido e camisetinha, minha menina. Se ninguém te educar, quando crescer vai trabalhar servindo mesas, uma garçonete servindo mesas no OK Café." Ah, eu estava apavorada. O OK Café era um estabelecimento de má fama, no lado norte da praça. Agarrei a mão do Gen, mas ele me repeliu. "Vamos, Scout", sussurrou. "Não de bola. Levante a cabeça e porte-se como uma dama." Mas a senhora Dubois nos impediu. Não só uma garçonete servindo mesa, mas também num tribunal defendendo negros. Aí o Gen ficou petrificado. A senhora Dubois tinha atingido um ponto sensível e ela sabia. Pois é. Para onde caminha este mundo? Depois de um Finch se erguer contra os céus, e mais, pôs a mão na boca. Quando atirou, trazia agarrado um enorme fio de saliva prateado. "O vosso pai não é melhor do que os negros e esse lixo para quem trabalha." O Gen estava vermelho de raiva. Puxei-o pela manga ao longo da calçada. Fomos acompanhados por uma série de invectivas dirigidas à degradação moral da nossa família, sendo que a maior premissa era que metade dos Finch estava internada num asilo e se a nossa mãe estivesse viva nenhum de nós teria chegado a tal estado. Não sei o que é que o Gen teria levado mais a sério, mas confesso que fiquei ressentida com as considerações da senhora Dubois em relação à sanidade mental da minha família. Já estava quase habituada a ouvir insultos dirigidos ao Atticus, mas aquele era o primeiro vindo de um adulto. Excetuando as observações ao Atticus, o ataque da senhora Dubois não passava de mera rotina. Havia um cheirinho verão no ar. A sombra estava frio, mas o sol era quente, o que significava que os bons tempos estavam de volta. Sem escola e com o Dio, Gen comprou a sua locomotiva a vapor e fomos à loja Elmore para ir buscar o meu bastão. O Gen não teve qualquer tipo de prazer na sua compra. Meteu-o no bolso e caminhamos até a casa lado a lado, em silêncio. Durante o caminho quase atingi o Sr. Link DS, que disse: "Cuidado, Scout." Quando falhei em lançamento na altura em que nos aproximamos da casa da senhora Dubois, o bastão estava já todo sujo das vezes que o tinha apanhado do chão. Ela não estava na varanda. Nos anos que se seguiram, às vezes me pego pensando no que dera no Gen para fazer aquilo, o que o fizera quebrar o compromisso do agora seja um cavalheiro, filho aquela fase de retidão consciente em que tinha recentemente entrado. Provavelmente o Gen tinha aguentado mais absurdos do que eu sobre o fato de o Atticus estar defendendo negros e já tomávamos como dado adquirido que ele saberia manter a calma. Ele era tranquilo por natureza e não se exaltava com facilidade. Contudo, a essa altura, a única explicação que arranjei para o que fez foi a de que ele simplesmente tinha, por breves minutos, enlouquecido. O Gen fez exatamente o que eu faria, claro, se não estivesse sob a alçada da proibição do Atticus, que estou convencida, não incluía lutar contra velhinhas perversas. Tínhamos acabado de chegar ao seu portão quando o Gen me arrancou o bastão das mãos e subiu irracionalmente pelos degraus acima até ao quintal da senhora Dubois, esquecendo tudo o que o Atticus tinha dito, esquecendo que ela guardava a pistola debaixo dos xales,
esquecendo que se a senhora do Boze falhasse no tiro, a Jessie, a menina que trabalhava na casa, com certeza que não se acalmou enquanto não decepou todas as camélias que a senhora do Boze tinha no jardim, até o chão ficar repleto de botões e folhas verdes. Depois, dobrou o meu bastão contra o joelho, partiu em dois e atirou-o ao chão. Naquela altura eu já gritava a plenos pulmões. O Gen puxou violentamente o meu cabelo, disse que não queria saber, que fazia outra vez se tivesse oportunidade e que se eu não me calasse arrancava os meus cabelos todos, um a um. Eu não me calei e então ele me deu um pontapé. Perdi o equilíbrio e caí de cara no chão. O Gen me levantou com violência, mas parecia que estava arrependido. Não havia nada a dizer. Naquele fim de tarde optamos por não ir esperar o Atticus. Metemo-nos na cozinha com o rabo entre as pernas até a Calpurnia nos expulsar de lá. Por meio de algum canal de ciência oculta, a Calpurnia já sabia da história toda. Ela não era lá uma grande fonte de consolo, mas deu ao Gen um biscoito de manteiga, que ela partiu ao meio e partilhou comigo. Tinha gosto de algodão. Fomos para a sala de estar. Peguei numa revista de futebol. Procurei uma fotografia do Dirceu eu. Mostrei ao Gen e disse: "Este se parece contigo." Foi a coisa mais agradável que me ocorreu para lhe dizer, mas não ajudou muito. Ele se sentou junto às janelas, aninhou-se numa cadeira de balanço, olhar carregado, à espera. A luz do dia fugia. 2 eras geológicas mais tarde, ouvimos as solas dos sapatos do Atticus raspando nos degraus da frente. A porta de rede bateu e fez-se uma pausa. O Atticus tinha chegado ao cabideiro na entrada. E ouvimos ele dizer: "Gen." A sua voz era glacial como o vento de inverno. O Atticus ligou a luz do candeeiro da sala de estar e encontrou-nos lá, completamente paralisados. Trazia o meu bastão numa mão. A sua imunda fita amarela vinha arrastando pelo tapete. Levantou a outra mão. Continha alguns botões de camélias carnudos. "Gen", começou. "É você o responsável por isto?" "Sim, senhor." "Por que é que o fiz?" O Gen respondeu suavemente. "Ela disse que você defendia negros e lixo." "Fez isto por ela ter dito isso?" O Gen mexeu os lábios, mas o seu sim, senhor, foi inaudível. "Filho, não duvido que os teus colegas tenham te aborrecido por eu defender negros, como você diz, mas fazer o que fez a uma velhinha doente não tem qualquer desculpa. Te aconselho vivamente a ir lá abaixo e ter uma conversa com a senhora do Boze", disse o Atticus. "Depois disso, venha direto para casa." O Gen não deu um passo. "Anda, vai lá", intervi. Fui atrás do Gen até ele sair da sala. "E você, vem aqui", disse-me o Atticus. E eu fui. O Atticus pegou no T-mobile preso e sentou-se na cadeira de balanço que o Gen tinha deixado vaga. Para meu grande espanto, não compreendi como é que ele podia se sentar ali com sangue frio lendo o jornal, quando havia fortes hipóteses de o seu único filho ser assassinado com requintes do exército confederado. Claro que às vezes o Gen me contrariava a ponto de eu ficar com vontade de o matar, mas se fôssemos ver, ele era tudo o que eu tinha. O Atticus parecia não estar consciente disto, ou se estava, não se importava minimamente. Odiei-o por isso, mas quando se está metido em apuros nos cansamos facilmente. Num piscar de olhos estava refugiada no colo dele com os seus braços à minha volta. "Já é grandinha para ser ninada", disse ele. "Não se preocupa com o que pode acontecer com ele?" questionei. "Mandou-o levar um tiro quando tudo o que ele quis fazer foi te defender." O Atticus meteu a minha cabeça debaixo do queixo dele. "Ainda não está na hora de nos preocuparmos", sossegou. "Nunca pensei que o Gen perderia a cabeça por causa deste assunto. Pensava que ia ter mais apuros contigo." Eu disse que não percebia por que é que nós não podíamos perder a cabeça, quando todo mundo que conhecia na escola o fazia por qualquer motivo. "Escute", disse o Atticus, "quando chegar o verão vai ter de manter a calma por causa de coisas bem piores. Eu sei que não é justo para ti nem para o Gen, mas às vezes temos de tirar o melhor partido destas situações e a forma como nos comportamos quando estamos por baixo. Bom, tudo o que posso dizer é que, quando você e o Gen crescerem, talvez olhem para trás e vejam este assunto com alguma compaixão e com a sensação de que eu não os deixei ficar mal. Este caso, do Tom Robinson, é algo que atinge a própria essência da consciência de um homem. Escute, eu jamais poderia frequentar a igreja e adorar a Deus se não tentasse ajudar aquele homem." "Atticus, e se você tiver enganado?" "Como assim?" "Bem, muita gente pensa que elas executam certas e você executa enganado. Elas têm todo o direito de pensar dessa forma, como também têm o direito a que as suas opiniões sejam respeitadas", disse o Atticus. "Mas antes de viver com os outros, tenho de viver comigo próprio. E a única coisa que se sobrepõe à regra da." Final da parte 12.